glória, louvor, nós vamos preparar o coração para acolher o Padre Joelson César. Ele é assessor eclesiástico da Sociedade de São Vicente de Paulo. Ele vai falar para nós sobre os 400 anos dessa linda história dos vicentinos. Todo mundo fazendo assim. Seja bem-vindo, Padre Joelson. Cadê você, Padre Joelson? Uma salva de palmas, Padre Joelson. Quero renascer. Vamos lá, povo de Deus, na alegria. Padre Joelson já está aqui. Transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me. Encharcar-me em seus rios. Derrubar as barreiras. Derrubar as barreiras em meu coração. Fale conosco, Padre Joelson. Abandonar-me em seu amor. Encharcar-me em seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Pedindo mais uma vez, vem Espírito, vem, Espírito Santo. Assim ó, transforma a minha vida. Quero renascer. Vem, Espírito Santo. Transforma a minha vida. Quero renascer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. A minha saudação a todos vocês que se encontram aqui. A minha saudação a todos aqueles que nos acompanham pela TV Século XXI. E eu gostaria de aproveitar desse momento para celebrarmos esses 400 anos do nosso carisma. Então, vocês estão aqui, pode sentar agora, fiquem à vontade. A prosa vai ser longa, como diz o mineiro. Prezados amigos, 400 anos do carisma vicentino. Não são 1, 2, 10, 15, 20, 400 anos. 400 anos de história desse carisma que nasceu de forma muito simples, muito humilde, na casa dos pobres. Vamos pensar e reconhecer que carisma é graça, carisma é dom que Deus nos dá, é um presente que Deus dá à sua igreja. Por isso que a igreja ela está cheia de carismas, são muitos os carismas, e nós podemos nos honrar de termos o carisma vicentino. Vamos dizer juntos? Carisma vicentino. Que nasceu com Vicente de Paulo. Por isso que a gente chama carisma vicentino. E esse carisma, o nosso carisma vicentino, nasceu de forma simples, como é até hoje. Esse carisma nasceu fora da igreja. Por quê? Porque esse carisma nasceu dentro da casa dos pobres. E é essa a riqueza desse nosso carisma. A pobreza dele é a nossa riqueza. Vejam só, são duas historinhas que a gente tem que lembrar nesse dia e nesse momento, e quando a gente celebra os 400 anos. São duas historinhas que mexeram com a vida de Vicente de Paulo. Vocês conhecem, né? Mesmo aqueles que nos acompanham pela TV, provavelmente já devem ter ouvido essas histórias. A primeira foi que no ano de 1617, portanto, 400 anos atrás, Vicente de Paulo ele era professor particular dos filhos de um casal que tinha muitos bens, muitos recursos lá na França, que era a família Gondi. E por onde que essa família viajava, Vicente de Paulo ia junto. Então, no mês de janeiro de 1617, Vicente de Paulo vai junto com essa família até um lugarzinho chamado Folleville, no norte da França. E estava ele lá,
E quando ele fazia essa viagem com a família, ele aproveitava para catequizar os funcionários, batizar os filhos daqueles que não eram batizados, enfim. E, estando lá em Folleville, a senhora Margarida, né, a esposa do seu Gondi, falou para ele assim: Padre Vicente, eu recebi um comunicado de que tem um homem numa vila muito próxima daqui, que ele está muito doentinho, está entre a vida e a morte. Não tem como o senhor ir lá para atender a confissão dele? E o Padre Vicente foi de bom grado. Chegando lá nesse lugar, o padre atendeu a confissão desse homem, que infelizmente nós não temos o nome dele, não é? Mas era uma pessoa muito querida lá no local. Se eu não me engano, ele tinha até um moinheiro, né, onde que preparava farinha para se fazer o pão. Então, era uma pessoa conhecida na vila, na região, era uma pessoa muito respeitada, honrada, e esse homem aproveitou fazer a sua confissão geral, uma confissão assim de toda a sua vida. Ao final dessa confissão, esse homem chamou a dona Margarida, a senhora Margarida, e falou para ela: muito obrigado por você ter trazido aqui o Padre Vicente, porque se ele não tivesse atendido a minha confissão, provavelmente eu me condenaria perante Deus. Vocês até podem estar pensando: pô, mas é obrigação do padre atender a confissão. É, mas lá naquela época, naquele contexto, a igreja estava longe do povo da roça, estava longe da vida dos camponeses. E o Padre Vicente ter ido lá atender a confissão daquele homem foi realmente uma graça. E a dona Margarida, quando ouviu isso, foi rapidinho contar para o Padre Vicente: Padre Vicente, olha só que coisa boa que você fez. E foi ela que sugeriu para ele que no dia seguinte, dia 25 de janeiro, quando ele fosse rezar a missa lá em Folleville, ele fizesse um sermão convocando as pessoas para fazer a sua confissão, não é? Para que as outras pessoas também desfrutassem desse momento. E foi o que ele fez. É o chamado Sermão da Missão, 25 de janeiro de 1617. Bom, dizem as boas e as más línguas que o sermão dele foi tão bom, tão comovente, tão convencedor, que durante 3, 4 dias, eles atenderam cerca de 8.000 pessoas em confissão. A dona Margarida até teve que buscar padres da cidade vizinha de Amiens, trazer padres jesuítas para ajudá-lo na confissão. É uma história que mexe com Vicente de Paulo, porque ele esteve lá na casa de um homem que necessitava de fazer a confissão, um homem que precisava se reconciliar com Deus, e era uma pessoa que a igreja havia abandonado. Isso que é o triste. A igreja não estava presente na vida daquelas pessoas. Pois bem, neste mesmo ano, de 1617, já no mês de agosto, Vicente de Paulo ele vai até uma vilazinha, uma cidade chamada Châtillon, lá para o sul da França. E nessa cidade acontece uma outra história, um outro momento que mexe com a cabeça e o coração de Vicente de Paulo. Era um domingo, como hoje. Vicente de Paulo estava lá se preparando, né, se aprontando para rezar a missa, e de repente chega uma mulher e fala assim para ele: Padre Vicente, tem uma família muito próxima daqui que estão todos doentes. Não tem um sequer que esteja bem de saúde para cuidar dos outros. Estão todos doentes. O que é que nós vamos fazer? E Vicente de Paulo disse assim: deixa comigo, eu vou falar na missa. E naquele domingo, na tarde daquele domingo,
Vicente de Paulo, ele também vai visitar essa família. Gente, quando falamos aqui de visita à família, não lembra muito do trabalho vicentino? Que é o trabalho de visita aos pobres? Então a gente vê onde que tudo começou, não é? Essa visita a uma família muito pobre, doente, enferma. Vicente também faz a visita. E dizem que ele ficou muito feliz, porque muita gente estava lá, indo, vindo, né? Pessoas que foram lá para levar sua ajuda, o seu donativo, né? A comida, um pouco de lenha, enfim, estavam lá ajudando. E Vicente de Paulo pensou assim: nossa, tem muita comida, vai se estragar. Tem roupa que eles ganharam que não vai servir. O que nós temos que fazer? E aí que Vicente de Paulo teve a intuição, a feliz intuição, de organizar a caridade. Gente, e essa é a base do nosso carisma. Caridade organizada. Ou seja, nós não saímos por aí distribuindo, entregando as coisas. Nós saímos por aí distribuindo e entregando as coisas para famílias que a gente conhece, que a gente visitou e que a gente conhece a sua real necessidade. Não é assim? Esse é o fundamento do nosso trabalho e o nosso carisma vicentino. Caridade organizada. Pois bem, algumas curiosidades dessas duas histórias. Primeira, duas mulheres que foram importantes nas duas situações. Lá no norte da França, lá em Folleville, foi a senhora Margarida, a esposa do seu Gondi. Ela que provocou, que motivou Vicente de Paulo para ele fazer aquele sermão da missão, convidar as pessoas para a confissão, não é? A outra mulher foi aquela que foi falar para Vicente de Paulo, lá em Châtillon, antes da missa, que existia uma família doente, que tinha uma família que passava por necessidades. Pode passar desapercebido de nós, mas essas duas mulheres fizeram um papel fundamental na vida e na história do nosso carisma. Se essas duas mulheres não tivessem agido, não tivessem influenciado, sabe lá como é que seria a história. Isto mostra, e acho que isso que está a riqueza aí do nosso carisma, mostra a proximidade de Vicente de Paulo com o povo, com as pessoas. E muito mais, é um padre ouvindo as pessoas. É um padre dando atenção para o leigo. Um leigo que mostra que ele tem capacidade, que ele é capaz de desempenhar um papel fundamental na igreja. E Vicente de Paulo foi tão envolvido nisso, que a sua primeira fundação foram as Damas da Caridade, conhecidas hoje, né, internacionalmente como a Associação Internacional de Caridades, a AIC. A primeira fundação de Vicente ela é composta por 8 mulheres, solteiras e casadas, leigas. Talvez, né, na cabeça de muitos aqui, ou de quem está nos assistindo, fala: mas é comum o leigo participar da vida da igreja. É comum hoje. 400 anos atrás, não era. Ou seja, Vicente de Paulo, ele dá um passo à frente da história, à frente dos outros, mostrando a riqueza e a importância de se valorizar a pessoa do leigo. E se não bastasse isso, né?
Os padres, ele fundou uma congregação de padres, da qual hoje eu faço parte, a chamada Congregação da Missão. Ele não queria padre religioso, mas também não queria padre diocesano, que estivesse subordinado a uma diocese. Ele não queria padre religioso, porque era, na época, o costume do padre religioso viver dentro de monastérios, de abadias, de conventos. E não era isso que Vicente queria. Ele queria padres em missão, padres que estivessem junto com o povo, padres que estivessem conhecendo e se defrontando com a realidade sofrida das pessoas e dos mais pobres. Olha só esse olhar de misericórdia e de grandeza de Vicente. Padres para a missão, padres envolvidos na vida e no meio do povo. Não é bonito isso? É o que eu volto a repetir e frisar. Para nós, talvez, hoje seja comum, porque a gente convive com os padres das nossas comunidades, né? Tudo é diferente hoje. Mas nós estamos falando de 400 anos atrás. Vicente de Paulo estava à frente do seu tempo, à frente da sua história. Se não bastasse isso, de ter fundado as Damas da Caridade, um grupo de leigos, né, e leigas, mulheres, depois fundado a Congregação da Missão dos Padres, ele funda depois as Irmãs, a Companhia das Filhas da Caridade, as Irmãs Vicentinas. E para elas também ele tinha um olhar diferenciado. Por quê? Era comum para as irmãs da época também viverem nos conventos, também viverem reclusas e longe da vida do povo, não é? E ele, pelo contrário, ele queria irmãs trabalhando junto com os pobres, na casa dos doentes, na casa dos pobres. É tão verdade isso, que a primeira irmãzinha, filha da caridade, uma jovenzinha chamada Margarida Nazô, ela morreu de uma doença porque ela emprestou, certa ocasião, a sua cama para que uma pessoa enferma dormisse e descansasse. E ela depois contraiu esta mesma doença e veio a falecer. A irmã Margarida Nazô. Pois bem, vejamos então a riqueza desse carisma de Vicente de Paulo. Leigos envolvidos, padres para a missão, irmãs que tivessem como propósito e como fim trabalhar junto ao povo, junto à comunidade, junto às pessoas. Gente, essa é a riqueza do nosso carisma. É na simplicidade do trabalho, estar lá no meio e na vida dos pobres, é esse o sustentáculo de nosso carisma. Se nós não continuarmos nesse propósito, nós estamos sendo infiéis a Vicente de Paulo. Se nós não continuarmos com esse propósito de uma vida simples, para trabalharmos com os simples, nós estamos longe do carisma vicentino. E eu gosto muito de pensar e refletir assim, que o nosso carisma vicentino, como todos os outros carismas na igreja, eles nascem no coração de Deus. É bonito pensar isso, não é? O nosso trabalho vicentino nasceu no coração de Deus. O que Vicente de Paulo tem de espetacular foi que ele deu ouvidos ao Espírito Santo, e colocou em prática, colocou em ação aquele carisma que nasceu no coração de Deus. O trabalho com os pobres. E como diz o Papa Francisco, uma igreja pobre para os pobres. É esse Espírito Santo que nós gostamos. É deste Espírito Santo que nós nos vangloriamos. Um Espírito que fala a língua dos pobres. Um Espírito que compreende as necessidades do povo sofredor. Um Espírito Santo de Deus
que não fica trancafiado na igreja, mas está lá na casa dos pobres, e que nos leva até os pobres. Não é um espírito que fica rodando por aí, subindo e descendo em todas as direções. É um espírito que nos conduz ao mundo e à vida dos pobres. Pois bem, desse carisma vicentino, hoje nós temos a chamada família vicentina, não é? A família vicentina hoje, ela abrange mais de 200 ramos de congregações religiosas, masculinas, femininas, institutos de leigos, como é o caso da Sociedade de São Vicente de Paulo, que é a maior associação de leigos da igreja, não é? É a associação que comporta o maior número de leigos comprometido com os pobres. Por isso, eu acho que vocês merecem, sim, uma salva de palmas. Vamos lá? Viva os vicentinos! E a exemplo de vocês, nós temos outros tantos ramos. Então, são mais de 200 ramos. São mais de 2 milhões de pessoas envolvidas. É muita gente. Sem contar aqueles que nós consideramos os colaboradores, que eles desempenham um papel importante na nossa vida e nosso trabalho, dos padres, irmãs e dos próprios leigos. E aqui, se eu fosse perguntar para qualquer um de vocês vicentinos, ou você que nos acompanha em casa e que também é vicentino, quantas pessoas que nos ajudam no nosso trabalho? Quantas pessoas que não participam de uma conferência porque não gostam ou não se sentem atraídos para isso? Ou mesmo que não se sente atraído para visitar uma casa de um pobre, mas ele nos ajuda, ele colabora conosco. É só eu chegar para ele e falar, eu visitei uma família e eles estão precisando de tal coisa, você pode nos ajudar? E a pessoa de bom grado nos ajuda. Então, nós temos um universo de colaboradores que a gente nem faz ideia de quantos são mundo afora. Hoje a família vicentina ela está presente em mais de 150 países. Veja que beleza! Mais de 150 países. E nesse ano em especial, nós estamos celebrando assim 4 projetos como Família Vicentina Internacional para celebrar esses 400 anos. Mas é bom lembrar que por ser uma festa bonita, grande e importante, ela não se encerra só nesse ano, não é? Porque um ano é muito pouco para a gente falar e para a gente celebrar esses 400 anos. Então, alguns desses projetos começaram nesse ano e vão se estender por muitos anos aí pela frente. O primeiro, vai ser lançado no mês de outubro, lá em Roma, um concurso de cinema, de vídeo, de curta-metragens, que falem sobre Vicente de Paulo. E eu aproveito aqui até para desafiar os nossos jovens, né, que gostam de lidar com informática, que conhecem a vida de São Vicente de Paulo, que também possam participar, desenvolver, criar, né, um vídeo, um curta-metragem. Então, no mês de outubro, será lançado para o mundo todo, e quando noticiarem, né, também chegará até nós quais são as regras, as normas, e nós participaremos, tá? Seria muito importante que nós, brasileiros, também participássemos desse concurso. O final dele será no ano que vem, entre o mês de maio e junho, tá? Também lá na cidade de Roma. Um outro projeto que está acontecendo ao longo desse ano é a peregrinação com a relíquia, o coração de Vicente de Paulo. E isso é algo, sim, surpreendente. Quando Vicente de Paulo faleceu, os padres e irmãos da congregação da missão, não é, já percebiam nele
essa aproximação de Vicente de Paulo para a santidade. Então, o que eles fizeram? Eles contrataram um médico, um cirurgião, que extraísse o coração de Vicente de Paulo e o colocaram num relicário. Então, quando nós falamos que nós temos uma relíquia com o coração de Vicente, é o coração de Vicente. O coração de Vicente no dia em que ele morreu. Esse coração que pulsou amor. Esse coração que pulsava caridade. Esse coração que pulsava misericórdia para com os mais pobres. Como é lindo. Esse ano, a relíquia do coração está percorrendo o continente europeu. Como todo mundo quer essa relíquia, né, que visite, nós não sabemos quando ela virá no Brasil. Não sabemos. Mas o que eu posso garantir é que quando vier, quando nós soubermos, será anunciada aí pelos 4 cantos do nosso país, para que a gente possa, de alguma forma ou outra, se aproximar e estarmos à frente dessa relíquia. O que já foi pedido para a família Vicentina Internacional é que, quando essa relíquia do coração vier para o Brasil, uma das ocasiões assim que seriam muito oportunas, que fosse durante a Romaria Nacional dos Vicentinos. Não seria bonito? A nossa grande festa, não é? Nós estamos acompanhando agora aí as imagens do dia em que o coração saiu lá da capela Rue du Bac, que fica lá no centro de Paris, e ela foi conduzida até a cidadezinha de Folleville, justamente no dia 25 de janeiro, para nos lembrar que no dia 25 de janeiro, Vicente de Paulo estava lá em Folleville. Que bonito. Então, vamos ter notícias aí pela frente, quando essa relíquia chegar junto a nós, ok? Um outro projeto para esse ano é o simpósio que vai acontecer em Roma. Ele está aberto a toda a família vicentina. É claro que não tem nenhum gasto, nenhuma despesa para participar lá, a não ser, é claro, o deslocamento, né? A passagem daqui até Roma e a hospedagem, que fica por conta de cada um. E para nós brasileiros isso nem sempre é barato, não é? Porque tudo se fala e calcula em euro, aí se multiplica pelo menos 4 vezes. Mas eles estão esperando, ou têm uma expectativa de participar cerca de 7.000 pessoas. Até o momento tem 3.000 pessoas inscritas. São eles da família vicentina do mundo todo, principalmente da Itália e principalmente da Europa. Do Brasil está indo algumas caravanas, que saem inclusive aqui de Jundiaí, tem uma outra caravana saindo de São Paulo, tem um outro grupo se organizando lá em Belém, não é? Então é o pessoal se organizando para que os brasileiros também se façam presentes lá. Qual é a novidade ou a riqueza desse simpósio? Primeiro, é de 12 a 15 de outubro. No dia 12 é só a abertura, é o dia que você vai receber as credenciais e tal. Dia 13 é o dia todo de reflexões, de palestras, durante todo o dia. E haverá um grupo específico para a língua portuguesa. Então, os brasileiros que forem, não precisam se preocupar que vão ter que falar italiano ou outra língua, porque haverá o grupo linguístico de português, não é? Dia 14, este é o grande dia. Por quê? Na parte da manhã, do dia 14 de outubro, lá no Salão Paulo VI, nós teremos uma audiência família vicentina com o Papa Francisco. Olha que beleza. É o Papa Francisco falando exclusivamente para a família vicentina. Eu estou muito ansioso por isso, por esse momento. Um Papa que fala muito de uma igreja pobre para os pobres, é este o Papa que irá se dirigir à família vicentina.
E eu aproveito agora, desse momento, já que eu falei aqui do Papa Francisco, eu gostaria que cada um de nós fizesse uma oração por ele. Porque esse homem enfrenta muitos desafios. Esse homem enfrenta muitas barreiras de pessoas que querem uma igreja acomodada, uma igreja longe da vida do povo, longe das pessoas. O Papa Francisco sonha com uma igreja próxima da vida dos mais sofredores, dos mais pobres. Faça uma oração agora por ele. Peça que Nossa Senhora o abençoe, o guarde, o proteja, para que ele, na sua simplicidade, na sua humildade, possa ser um bom Papa para a nossa igreja. Rezemos por ele. E eu gostaria que todos juntos rezássemos esta oração pedindo a Maria, pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E viva o Papa Francisco! Que ele tenha muitos anos de vida, que possa fazer muito bem ainda pela Igreja de Jesus Cristo e pelos mais pobres. E o último projeto desses 400 anos é um projeto muito concreto, para que a gente coloque em prática o nosso amor pelos mais pobres. É um projeto chamado assim, Projeto para os Sem Teto, para aquelas pessoas que não têm moradia, que não têm casa para morar. É sabido de todos nós que, principalmente na Europa, eles estão vivendo um grave momento, que são os refugiados, que principalmente vêm da Síria e buscam um lugar para morar e para viver na Europa. E, gente, eles não estão saindo da Síria para ganharem dinheiro na Europa. Eles não estão mudando de lugar para serem ricos. Eles estão mudando de lugar só para se manterem vivos. Isso que é o triste. Eles estão buscando um lugar em que eles possam sobreviver, se manter vivos. E é por isso que a família vicentina tem esse projeto, Projeto dos Sem Teto. E aqui é um desafio para todos nós. Quando nós falamos com o vicentino, com a Sociedade São Vicente de Paulo, é muito comum isso, né, no nosso trabalho, reformarmos uma casa para uma família pobre, construção de uma casa para uma família. Não é comum isso no nosso trabalho? Pois bem, gente, vamos pensar como conferência, conselho particular, conselho central ou conselho metropolitano, que a gente possa realizar algum trabalho em comum esse ano que fique como marca dessa celebração. Então, a sua conferência, que tem esse desafio de construir uma casa para a sua família, mande essa notícia para frente. Faça essa notícia chegar até o seu conselho central, chegar até o conselho metropolitano, para que todo o metropolitano esteja envolvido, para que todos os confrades e consórcios da nossa região possam participar de alguma forma. Porque todos nós contribuindo, nós vamos poder dizer com muito orgulho, é a nossa marca, é o nosso gesto concreto deste ano, dos 400 anos do Carisma Vicentino. Combinado? Não é difícil, não é? É algo que nós já fazemos no nosso dia a dia, mas nós podemos juntar forças, podemos reunir mais pessoas para esse trabalho, para esse propósito. Tá? Gente, é isso. 400 anos do Carisma Vicentino, 400 anos de graça, 400 anos de bênçãos. Queira Deus que Ele nos ajude a valorizarmos quem fez com que esses 400 anos chegassem até nós, porque são muitas histórias, são muitas as pessoas, e que a gente consiga entregar esse carisma para outras pessoas, que outras pessoas continuem fazendo com que esse carisma se mantenha vivo na igreja,
porque os pobres sempre esperam muito de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.